Graça e paz, irmãos e irmãs, de novo, né? Olha que bênção o ministério, não é? O pessoal sabe cantar, né? A maioria de nós aqui só canta para a glória de Deus. Mas esse povo aqui sabe cantar também, para as duas coisas, né? Quero ler, irmãos e irmãs, com vocês na noite. Vamos ler Hebreus capítulo 8, versículo 1. Então a Bíblia fala assim: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Ui, parece que você falou assim, parece que já ouvi isso aí antes, né? Parece que estou tendo um déjà vu. Porque domingo passado nós compartilhamos esse texto, vocês lembram? Quem lembra? Lembrado? Maravilha. Jesus, terminada a obra, assentou-se. Agora nós vamos ler Efésios capítulo 2, versos 6 e 7. Efésios 2, versos 6 e 7. Diz a Bíblia assim: olha, fica bem legal se a gente emendar as duas coisas. Então eu vou emendar aqui, tá bom? Depois vocês continuam daí. Tá certo? Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. E, juntamente com ele, ô irmão, deixa, não sei se você está estragando a minha leitura sequencial. Põe 6 lá. Aí, ó, estragou tudo. É impossível coisa dessa. Ó, vou começar de novo, você faz certinho, tá? Você não tira daí. Vamos lá. O essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus e, juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em verdade para conosco em Cristo Jesus. Glória a Deus. Você viu que coisa mais boa? Ele fez, ele terminou, ele assentou e junto com ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Olha isso, gente. Que tal uma coisa dessa? Deixa eu perguntar uma coisa a você. E se você descobrisse de repente que era herdeiro ou herdeira de um reino riquíssimo. Tem um reino que chama Valdóvia, né? Valdóvia, eu conheci, que tem os filmes de juvenis. Mas se você descobrisse, está aí, tudo atrapalhado, né? Dividindo o cartão em 4, 5 vezes, faz 1 ano e meio. Não pode mais comprar o sapato. Roupa está ficando velha já, tanto você usar, tanto lavar na máquina, você não está nem colocando mais na máquina para gastar menos. Não compra picanha, já faz tempo, né? Anda comprando a broba. É ou não é? Tanta coisinha. Mas de repente alguém te fala, viu, você sabia que você tem lá, chegou um recado aí para você, você
herdeiro. Você tem tanto dinheiro que você não sabe como é que é você. Que tal essa? Você ficar feliz? Pouco ou muito? Muito feliz ou pouco feliz? Oh, que coisa, né? Vamos ler uma pequena história em 2 Samuel, capítulo 9. Aí você abre a sua Bíblia, 2 Samuel 9. Vamos ler essa pequena história, que está aqui em 13 versículos, diz assim, a Bíblia. Ó, presta atenção, tá? Disse Davi: bom, antes na história, havia o rei Saul. Primeiro em Israel havia o rei Saul. Saul perseguia Davi. E deu muito problema até que Davi, de fato, se tornasse rei. Muita coisa aconteceu. E Saul tinha um filho chamado Jonatas. Jonatas era muito amigo de Davi, mesmo nas épocas em que Saul perseguia Davi. E Davi era muito chegado a esse Jonatas. E Jonatas tinha um filho chamado Mefibosete. Mefibosete. Lá em Curitiba a gente fala Mefibosete. Mefibosete. Mefibosete, por causa de uma queda na infância, ele ficou aleijado dos pés, não podia andar, e vivia escondido, porque Saul desprezava e Jonatas foi morto, mas ficou esse menino por aí. Então, depois que Jonatas morreu e Davi se tornou rei, ele disse: eu preciso honrar a casa de Jonatas. Então, aí sim começa aqui, 2 Samuel 9. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor a Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Bastante nome bonito aí para vocês colocar nos netos dos filhos, né? Mefibosete, Ziba. Chamaram então a Ziba que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu, Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use eu de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba então respondeu: está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maqui, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe então Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui o teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Mefibosete estava morrendo de medo. Ele era neto de Saul,
que havia intentado mal contra Davi. Davi passou muitos maus pedaços. De repente mandam chamar Mefibosete lá de Lodebar. Lodebar, depois eu vou falar aqui o significado, mas é mais ou menos o fim do mundo. Bota ele na frente. Quando Davi chama Mefibosete, ele cai de rosto em terra, dizendo: estou morto, né? É o meu fim, estava tão escondido. Verso 9: chamou então Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho do teu senhor. Trabalharás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, recolherás os frutos para que a casa do teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho do teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Essa é uma coisa interessante. Gostaram da história? Prestaram atenção? Chama lá. Chamou. O menino foi. Achou que ia morrer, mas Davi falou: não, eu quero que você seja a justiça de Saul. Chamou o servo de Saul, o Ziba, e falou: todas as terras tomadas de Saul e da família serão tuas, todas tuas, e da sua família. Mas e Mefibosete? Mefibosete vai ser diferente. O que é melhor, ter coisas lá fora ou viver da riqueza do palácio do rei, comendo à mesa do rei? Rei come bem, vocês sabiam que rei come bem? É muito bom comida de rei. Vai ficar aqui comigo, tudo comigo. E ele restaura Mefibosete, que sem merecer começa a participar como um dos filhos do rei. Aquele menino que não tinha, aquele homem que não tinha nenhuma característica para ser herdeiro do rei. Não tinha nenhuma característica que o tornasse sangue azul. Ali tinha até uma descendência, né, lá, catado lá do neto, mas naquele momento já não era mais, era rei deposto. A turma falava rei deposto, rei morto, acabou. Era ali, mas ele passou a viver ali, andar ali com a turma do rei. Isso é coisa muito interessante de a gente ver. Alguém que foi restaurado, alguém que foi chamado, aquele homem, aquela pessoa que estava ali, que já estava no fundo, mas foi chamado de volta e foi restituído a sua dignidade. Isso lembra muito quando a gente lê os evangelhos. E na verdade, essa pequena história, ela vai apontar lá para frente. Ela vai apontar lá para Jesus, para o Senhor, para Jesus e para a sua bondade manifesta para cada um de nós. Quando nós lemos lá em Hebreus 8:1, que nós temos aquele sacerdote, e aqui a gente vê que Davi era como uma figura de Jesus Cristo, que Davi tomou a iniciativa de restaurar Mefibosete.
Essa é uma figura linda e boa, de uma herança completa, porque mostra para nós que nós estávamos nas mesmas situações, na mesma situação de Mefibosete, no pecado lá atrás, mas que fomos achados por graça aos olhos do rei, e ele veio para nós. E aqui a gente vê isso acontecendo, né? Nós fomos feitos co-herdeiros com Jesus Cristo, que Deus tinha o Filho, tem o Filho, mas nós somos feitos, sentamos, Jesus chamou-nos para sentar juntamente com Ele, em Cristo, nas regiões celestes, e Ele não viu a nossa limitação, porque ali no Mefibosete, apesar daquele situação que ele vivia, ele era tratado como um filho do rei, e ali mostra para nós que a nossa limitação, ela nunca vai anular o nosso acesso ao Pai, nenhum de nós, sempre estaremos perto, sempre estaremos juntos à mesa do rei. Isso é coisa muito boa para nós, a gente observar aqui. E ali no texto que nós lemos, olha só, coisa mais boa. Assentados juntamente com Ele, diz assim Efésios 2:6, e Ele nos ressuscitou junto com Ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aqui o apóstolo Paulo mostra que através da obra de Jesus fomos também assentados na mesa do rei. Significa ali que nós partilhamos da vitória de Jesus Cristo, da autoridade de Jesus Cristo, e assim como Jesus está acima de tudo, nós também estamos junto com Ele acima de todas as coisas. Se Mefibosete estava longe do palácio, a gente também estava muito longe do reino de Deus, por causa dos nossos pecados, da nossa vida, mas Ele nos fez assim, Ele nos chamou para perto de si, de um lugar que era nada, porque Mefibosete estava jogado numa cidadezinha lá, Lodebar. Lodebar significa literalmente lugar nenhum, de nada. E ele foi chamado para Jerusalém. Jerusalém, o nome Jerusalém é casa da paz. Ele foi tirado de onde estava, literalmente da miséria, e foi levado para o palácio. No palácio passou a viver como um filho do rei. E Jesus fez isso comigo, e Ele fez isso com você. Nos tornou filhos, herdeiros e co-herdeiros com Cristo, chamados ali pertinho. Deus olhou e buscou a gente lá onde nós estávamos. Onde é que você estava? Já parou para pensar? Onde é que a gente estava? Onde é que eu estava, não é? Longe de Deus, no pecado. Nós estávamos perdidos, condenados, endividados, literalmente, porque a Bíblia diz que Jesus, Ele tirou o escrito de dívida que era contra nós, mas Ele fez a obra por nós. E quando Jesus assentou, Ele chamou a mim e a você, dizendo assim: meu filho, minha filha, vem, sente-se comigo, porque agora o seu lugar é ao meu lado. Olha que coisa boa, irmãos e irmãs. Nosso lugar ao lado de Jesus, porque nós somos achados por Ele, porque Ele, assim como Davi deu a Mefibosete, mostrou a sua bondade, Deus em Cristo mostrou a sua bondade para conosco, nos tratou bondosamente, nos chamou pela sua justiça, e quando Jesus assentou e nos fez assentar, Ele diz: agora você não vai mais fazer nada, porque você não pode, é eu quem faço por você. Evangelho de Jesus é assim, é Jesus tirando você do lugar do nada e colocando eu e você no palácio, no melhor lugar que você poderia viver. Amém, queridos? É o melhor lugar da vida.
Lembro que os missionários contando uma experiência que passaram lá no norte do país, eles viram e foram visitar o irmão lá no norte, e a casa do irmão era muito simples, e o chão era de barro batido. E aqueles missionários chegaram, e aquele homem pegou, ligou o fogão lá, a lenha, começou a fazer uma espécie de frango com polenta. É gostoso frango com polenta? Você gosta? Esse dia eu comi num lugar aí frango com polenta, pensa em frango com polenta que eu não vou esquecer nunca mais. E ali deu aquele frango com polenta, tinha lá e tinha bastante coisa para comer, e tinha lá o suco tirado lá da mata perto, e aquele servindo os missionários, e os missionários foram lá para ver que, tipo assim, a gente tem aquela coisa que vai lá e fala, Gui, o que é que eu posso te ajudar, né? Achando que todo mundo precisa de tanta coisa. E quando eles chegaram e falaram isso, aquele senhor falou, como assim, o que é que eu preciso? Não, quer saber o que é que você precisa, você vive aqui nessa pobreza? Ele olhou para os missionários e disse, eu não preciso de nada. Como não preciso de nada? Não preciso de nada, eu tenho tudo o que eu preciso. Eu tenho a água, eu tenho os animais, eu tenho aqui a minha casinha, e eu vivo no palácio do rei. Olha alguém que entendeu tudo. Olha alguém que entendeu tudo. Nossos olhos às vezes não vê o palácio, né? Você mora no palácio, irmão? Quer alguém que mora no palácio aqui? Não conheço vocês, né? No palácio de verdade, agora falando sério, falando aqui de madeira, casa muito chique. Tudo bem, se você mora, tem uns que moram, outros não moram, mas onde quer que seja que você more, será que você tem a capacidade de olhar ao redor e ver realmente um palácio? Qual palácio que é esse? Meu filho e minha filha, é o palácio do rei. É o palácio que Deus te chamou lá atrás e te tirou do lugar nenhum para mostrar a você um grande lugar, o lugar da paz, o lugar onde você vive, o lugar onde Deus quer colocar você e fazer de você um filho muito amado, né? Um filho muito precioso, onde a terra do nada virou a terra da paz, a Jerusalém. E Deus falou isso para ele e fala assim para nós também, olha, eu fiz, venha, que eu fiz tudo para você, e você não vai sair mais daqui. Amém, irmãos? Você não sai mais do meu lado. Porque quando Jesus chama a mim e chama você, Ele fala, você não vai mais sair daqui. Amém, querido? Não é? Se Jesus sentou à direita do Pai, Jesus nos chamou e falou, e nos fez assentar juntamente com Ele. É o lado direito de Jesus, porque o lado esquerdo estava o Pai, o lado direito estava o Filho, e o Filho intercede por nós diante do Pai, e nós estamos assentados em Cristo, ali, guardadinhos à direita do Senhor, e ninguém vai tirar você dali. Amém, amados? Ninguém, nem nada. Você não precisa duvidar de onde você pode estar, você não precisa crer em você mesmo, você não precisa fazer nada para convencer mais a Deus de que você é especial, porque Ele já te comprou pelo Filho. E Ele falou, daqui ninguém tira, por quê? Porque o meu Filho já fez tudo, e agora você vai sentar, e agora você vai descansar. Sabia? E sabia que o Evangelho traz descanso para nós? Sim ou não? Não é? Ele traz descanso. Jesus olhou para os discípulos, olhou para as pessoas e dizia, vocês estão cansados da religião, vocês estão cansados de lutar, estão cansados de ser cobrados, estão cansados de se esforçar, vocês têm uma carga nas costas de vocês enorme. Aí ele olha para o discípulo e diz, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é leve, meu fardo é suave. Amém, irmãos? É o chamado de Jesus para o descanso. E todos nós que recebemos Jesus em nossas vidas, você pode viver como você viver, trabalhando, fazendo, servindo na igreja, servindo aos outros, servindo onde quer que seja. Mas se você, primeira coisa que você fez, que não tenha sido descansar, você não entendeu
a obra de Cristo na cruz. Porque a primeira coisa que ele faz é descansa. A primeira coisa que nós fazemos é descansar. Eu gosto de Watchman Nee, eu lia muito Watchman Nee, e ele tem um livreto muito precioso, as 3 atitudes dos crentes, que ele fala, primeiro, assentar. Ele traça Efésios, ele fala a primeira coisa que está no Evangelho, quando você estuda Efésios, a carta de Efésios, é assentar. Por quê? Porque é o texto que nós lemos. Se em Hebreus, Cristo assentou depois das obras feitas, lá em Efésios ele começa a dizer, e nos fez assentar. É a primeira coisa que um crente é levado a desfrutar quando recebe a Jesus na sua vida. Ele senta e descansa. Se você nunca sentou e descansou, você não entendeu ainda o Evangelho. Mas é sentar e descansar, porque Deus o Pai sempre foi do descanso, sempre. Quem botou o homem para trabalhar, quem botou o homem dentro da religião, foram os religiosos, judeus, fariseus, todo mundo daquele povo, aquela gente toda. Porque diz a Bíblia que Deus começou a criação, e criou no primeiro dia, criou no segundo dia, e criou no terceiro dia, e criou no quarto dia, e criou no quinto dia, criou no sexto dia. O que ele criou no sexto dia? Você lembra? Você não sabe o que ele criou no sexto dia? Fala, Adrianinha. Nós, o homem. E no sétimo dia que ele fez? Descansou. Por que é que Deus criou tudo até o sexto dia, e no sexto dia criou o homem? Porque o homem não pode criar nada, o homem não pode fazer nada, ele tem condições, ele é um filho, ele é uma criatura, ele não pode, não tem esse poder, é pesado demais. Depois veio a religião e fez o ser humano trabalhar 6 dias. 6 dias. Agora é o seguinte, Deus fez, você também vai fazer. Vai trabalhar, vai fazer, vai suor do sovaco. Tem que fazer por merecer. E depois que fizer tudo isso, descansa no sétimo dia. Aí apareceu a religião do sétimo dia. Coisa da religião, que fez o sujeito descansar no sétimo. Mas daí veio Jesus, querido. O que Jesus fez? Ele nos deu, ele falou, eu sou o descanso de vocês. Qual é o sábado? O sábado aqui está. Não, eu sou o sábado de vocês, o descanso. E ele morreu no sexto dia. No sexto dia ele decretou o fim do velho homem. Que diz a Bíblia aqui no sexto dia, lá em Colossenses 3, Romanos 6, e assim vai, que ele falou assim, e ele nos fez morrer com ele na sua morte. Uma vez apareceu alguém, uma vez eu estava ouvindo um testemunho, passou alguém lá, uma mulher que passou no centro de Londrina, e estava dizendo que estava decidida a se matar, e o pastor estava pregando lá dentro, estava pregando sobre a morte e ressurreição com Cristo, e ele falou assim, você não precisa se matar, você não precisa morrer, porque Jesus já morreu a sua morte. E aquela mulher passou na frente da igreja e falou assim, de onde veio essa voz? Eu estava vendo lá de dentro da igreja, e ela começou a ouvir que ela precisava morrer, mas Jesus morreu a morte dela, para que ela vivesse uma vida nova. E ela entregou a vida a Jesus, porque percebeu. E Jesus morreu no sexto dia, para dar morte ao velho homem, à velha natureza, a natureza de cansaço, a natureza sofrida, e até da religião, que cobra, mas não dá o descanso. E aí ele veio e ressuscitou no primeiro dia.
O primeiro dia é o dia da ressurreição. E é o primeiro dia que nós não trabalhamos. Nós descansamos antes de trabalhar. O pecado tornou o homem trabalhar primeiro, para depois descansar. Jesus, ele veio e colocou na ordem certa. Não, primeiro você descansa, depois você trabalha. Jesus é assim, meu querido. Ele alivia o seu fardo, ele dá vida para você, ele dá a graça dele à sua vida, ele cura, ele liberta, ele perdoa, para depois você vir, e você vem, e você descansa. E quando você vem para Jesus, você descansa. Amém? Eu gosto de sentar. Eu sei que a gente vai, os jovens que estão aqui falam assim, isso é coisa de velho. Todo jovem fala isso, que em algum momento da vida fala que aquilo é coisa de velho. Seja lá o que for, é coisa de velho, né? Eu também já falei que era coisa de velho, muitas coisas. Hoje estou querendo as coisas de velho. O que, irmã? Quem falou amém? Está chamando de velho? Mas tá bom. É de boa. Agosto é bom, né? Os velhos aprendem que é bom. E eu passei esse dia lá com a esposa lá em Londrina, vi uma cadeira bonita. Sabe aquela cadeira que você assiste televisão? Você senta, ela faz, te abraça. Eu olhei e falei assim, eu quero uma dessa aqui. Que isso? Isso é coisa de velho. Ah, mas eu estou ficando velho. Eu quero uma dessa. Eu quero sentar, descansar. Ah, que bom, né? Assistir uma televisão. Sabe a coisa que eu mais gostava da vida do mundo era quando terminava os cultos. Aí eu era mais novo. Pra vocês terem ideia de quem vou falar, você pode perceber que eu era mais novo. Chegava do culto, e eu chegava, a primeira coisa que eu ia fazer era pasta ao fruto do mar. Quem já comeu? Já comeram? Não, vocês não são chiques que nem eu? Não? Que barbaridade, gente. Bom, vou trocar em miúdo. Macarrão parafuso com lata de sardinha misturada. Aí pasta aos frutos do mar. É um nome chique. Afinal de contas, eu vivo num palácio. Tudo tem que ter um equivalente, já não é? E aí eu sentava na minha poltrona gostosa que eu tinha antigamente e ia assistir o meu querido e saudoso Silvio Santos. Quem quer dinheiro, né? Vocês lembram? Quem lembra? Fala a verdade, quem lembra isso aí? Quem assistia? É, eu sei que você assistia. Que coisa mais boa do mundo. Aquilo me distraía assim, que coisa mais boa. Sentava e descansava. Jesus faz isso com a gente. Ele te chama do mundo, da religião, de tudo quanto é coisa. Ele fala, vem filho, agora senta. Senta. Ah, mas eu preciso fazer uma coisa. Senta. Não preciso lutar. Senta. E a gente insiste em fazer. Insiste em não crer. Por isso que o Watchman escreveu assim, a maioria dos crentes comete o erro de tentar andar para tornar-se capaz de assentar, o que contraria a ordem. Lembra da ordem? O Watchman dizia, primeiro senta, depois anda, não é para tentar, numa acomodação, etc, isso é outra coisa. Senta, anda e fiquem firmes. São as três coisas de Efésios. Senta, anda e fiquem firmes. Mas tudo bem, isso é para outra hora. Nosso raciocínio nos pergunta, se não andarmos, de que modo vamos atingir o alvo? O que é que vamos conseguir sem esforço? Como chegaremos a qualquer destino se não nos movermos? Todavia, a vida cristã é engraçada. Se logo de início tentamos fazer alguma coisa, nada obtemos. Se procuramos atingir algo, perdemos tudo. Olha, isso é coisa séria. Aí ele fala que a vida cristã verdadeira é engraçada. Por quê? Se tentamos fazer alguma coisa, não temos nada. Se procuramos atingir algo, perdemos tudo. É que o cristianismo não começa com um faça, mas com um grandioso já foi feito. Jesus disse na cruz, está consumado.
Todas as nossas coisas em Cristo é passado, já foi feito. Assim é que Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. E é por isso que somos convidados a nos assentar, usufruir de tudo quanto Deus já fez por nós. Tudo quanto eu tenho agora, nós temos em Cristo. Na Bíblia, nós nunca encontramos estes fatos descritos no futuro, tampouco como sendo desejadas no presente. São fatos de Cristo, e aquele que creu, nele está. Como é a sua vida? Está cansado? Está estressado? Até na vida de fé, está cansado na fé? Estou cansado. Está cansado? Está estressado? Vai orar. Crente não fala vai pescar, né? Embora pescar é muito bom. Mas vai orar. Vai orar, pedindo para o Senhor revelar na sua vida a obra de Cristo feita totalmente por você. Porque você não consegue. É Deus que faz para você. Quando Deus quer te dar a vitória, Ele não manda você lutar, Ele fala, vem, receba. Quando Ele quer te salvar, Ele vem e fala, venha. Quando você tem sede, Ele fala, venha a mim e beba. Porque em mim tudo está feito, mas você tem que crer. Porque viver como filho do rei, viver assentado no palácio, meu irmão, minha irmã, você tem que crer. Tem que tomar posse dessa vida que Cristo te deu. É Davi chamando Mefibosete, vem, senta na mesa do rei. Mas eu não posso, eu não mereço. Você não merece mesmo, você não pode mesmo, mas receba. Ah, mas eu vou para o céu. Você vai crer em Cristo, você vai. Ah, mas eu tenho a oração, Deus vai me responder, Jesus vai me responder. Peça e Ele vai te dar. Não, primeiro eu tenho que conquistar alguma coisa. Conquistar o quê? Se Jesus já conquistou a eternidade para você como herança. Conquistar o quê? Se Ele já te deu a vida eterna. Todas as coisas depois serão consequências. Ele vai te santificar. Amém, querido? Não, mas eu vou me santificar. Perdeu. Quem é que consegue se santificar, querido? Você vai se santificar? Você se opera? Alguém aqui já tirou vesícula? Quem tirou vesícula aqui da frente? O povo é tudo povo sem vesícula. Tirou vesícula? Você se operou? Como você conseguiu? Você se operou ou você foi operada? Foi operada. Ele faz, Ele nos santifica, Ele nos torna adequados, e a graça dele vai encontrar você lá na sua, vai encontrar você lá no seu pecado, Ele vai encontrar você lá onde você não merece, Ele vai atrás de você, a graça vai indo, te encontrando, e quanto mais perdido você viver, quanto mais perdido você se considerar, e quanto mais perdido você chegar à conclusão, mais graça você terá. Porque Ele fala, eu vim para buscar aqueles que se havia perdido. E a melhor maneira de se encontrar a graça de Deus é se encontrar falido e perdido. Porque Deus não consegue salvar quem acha que merece. Quem acha que merece é resistente. Mas Deus vai atrás, Ele vai atrás de nós, e Ele nos pega e coloca assentados com Ele, e junto com Ele nós vivemos. Mefibosete saiu de Lodebar, na terra do nada, para Jerusalém, a casa da paz. E é em Cristo que nós saímos da morte para a vida. Jesus nos tirou da morte eterna para a vida eterna. Ele nos buscou lá onde nós estávamos, e trouxe-nos para a sua casa. E Ele nos perdoou. E nós então recebemos o fruto desse perdão, nos arrependendo. Porque o ser humano fala assim, eu vou me arrepender para Deus me perdoar. Religião. O apóstolo Paulo fala assim, ou você não sabe que é o perdão de Deus que te conduz ao arrependimento?
É o perdão dele na cruz. É ele morrendo na cruz pelos nossos pecados, por aquilo que nós éramos. Quem tinha que morrer na cruz não era Jesus, era eu, era você. Aquele lugar era dele, era nosso, não era dele. Mas ele veio e falou assim: eu vou morrer no seu lugar, eu vou pagar a sua dívida, e agora você vai ter agora ter o direito de morar no meu palácio. Venha para o meu palácio. E ele fala: venha todos vocês para o meu palácio, porque ele veio buscar a nós, ele veio trazer-nos para perto do Pai, ele veio nos reconciliar para o Pai e fazer de nós homens e mulheres tão gratos que nós não temos o menor desejo de deixar Jesus. É ou não é? Já viu aqueles cachorrinhos que você trata, ele nunca mais sai da porta da sua casa? Tem uns assim na sua casa? Tem uma irmã aqui em Camará que começou com um, tem 12. Porque um foi chamando o outro. Um veio morrendo de fome, foi lá, comeu, rasgou o lixo. Aí eu fui lá, veio aqui, cachorro, toque uma comida. Sumiu, do outro dia apareceu ele com mais um. Aí sumiu, veio mais 3 e foi indo. Tem 13. Não, tem 14, não gosto de 13. Tem 13, 14. Ele estava ali, todo ali, e não vai embora. Aí Jesus chega para nós, olha para mim, olha para você e diz: olha, vem. Aí você vai, recebe graça, recebe vida, recebe o amor de Deus derramado na sua vida. É o amor de Deus que nos conduz a Cristo e ao arrependimento, e a gente passa a amá-lo, e a gente não quer mais sair de perto dele, a gente quer viver com ele, porque quanto mais nós damos problema para ele, mais ele cuida da gente. Quanto mais nós caímos aos pés dele, mais ele coloca a gente no seu colo, porque ele sabe que somos pó, que não podemos, que não temos capacidade. E ele vem com a sua graça e diz: venha, meu filho, para a casa do Pai, porque na casa do Pai tem comida, na casa do Pai tem perdão, na casa do Pai tem cura, na casa do Pai tem libertação para vocês. E é ele que faz isso para nós. Amém, amados? Jesus é assim. Era mendigo, mas foi lá para casa, no palácio, e ele veio e trouxe para nós a vida, e a vida em abundância. É esse Jesus que nos torna assentados, vivendo com ele e vivendo para ele, para a sua glória. E a gente vê como que ele pode ver isso conosco. Eu sou filho do rei, co-herdeiro com Cristo. Você é? Seja mesmo. Você vai ser sarado. Você vai andar irritando os outros. O povo lá da classe de cura aprendeu, né? Vai andar irritando os outros, porque você é saradão, saradona. Você anda de cabeça erguida. Você anda apostado. Você anda tranquilo. Os outros não fazem julgamento para você, mas você não liga mais, porque aquele que já te julgou para sempre e declarou você inocente e filho. Não precisa mais temer a nada, mais temer a ninguém. E agora você anda como um príncipe, uma princesa. Porque você já viu andar de príncipe e princesa? Eu estava vendo lá o filho do Trump, 2,6 metros, o mais novo. E além de ser alto, anda mandando no mundo, né? Fazer o quê? Sou filho dele. Sou riquíssimo. Ora, mas eu também sou. Eu sou filho do meu Deus, Pai. Que Jesus terminou a obra, sentou. E não só sentou, mas pegou e chamou eu para perto e falou: senta comigo. Estou sentado com ele. Você está sentado com ele? Aleluia. Estamos assentados. E que eu quero, que eu peço, Pai, enquanto eu estou aqui nesse plano terreno, me ajuda. E ele vem e te ajuda. Porque lá em Romanos 8, 29, ele fala assim: e aquele que não poupou o seu único filho, também não deu juntamente com ele todas as coisas. E ele dá, e ele abençoa, e ele é a mão aberta para todos os seus filhos e filhas.
que ousam crer. E se você ousar crer, você vai andar como filho do rei, como filha do rei. Amém, amados? Vamos orar?